Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. O Conexão Poder recebe hoje o vereador Diego Guimarães, que foi eleito deputado estadual pelo Republicanos neste último pleito. Bem-vindo, deputado. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade, Loriane. Satisfação estar aqui no Conexão Poder, poder conversar um pouquinho com vocês e com todos que acompanham aí o Conexão Poder. A satisfação é nossa. Parabéns primeiro pela eleição. Obrigado. O senhor alcançou quase 26 mil votos e esse será o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. O que o povo mato-grossense pode esperar do seu trabalho a partir de agora, fevereiro? Certo, eu creio que muito que nos habilitou a alcançar 25.907 votos, quase 26 mil votos, foi o trabalho que nós vínhamos fazendo na Câmara Municipal por 6 anos, né? Fui eleito em 2016, reeleito em 2020, alcançando aí um privilégio de ter sido mais votado na capital e no estado de Mato Grosso como vereador no Play 2020. E é essa forma de trabalhar na Câmara que nós queremos levar para a Assembleia Legislativa. Como é isso? É trabalhando sempre com muita coerência, pautado naquilo que nós entendemos que é justo, ouvindo a sociedade, ouvindo determinados setores que nós sabemos que precisam e carecem de uma representatividade. Tem o comércio, que a gente sempre tem uma atenção toda especial quem produz, quem trabalha, quem empreende no nosso estado, no nosso país, olhando pelas pessoas com deficiência, pessoa com autismo, dislexia, microcefalia, doenças raras e também atendendo todo e qualquer pleito que a sociedade nos traz. Essas são pautas que a gente traz como pautas específicas, mas existe uma pauta que todo e qualquer parlamentar tem que ter, e isso nós fizemos muito como vereador, que é fiscalizar as contas públicas. O dinheiro que o cidadão paga de IPVA, de ICMS, todos os impostos que são pagos, eles devem ser revertidos em serviços públicos de qualidade para a sociedade. E cuidar do dinheiro público é uma das funções principais do Poder Legislativo. Além de fazer leis, o parlamentar tem a função fiscalizadora e fiscalizar para que o dinheiro seja bem aplicado. Então nós temos isso muito como vereador e esse trabalho a gente quer levar à Assembleia Legislativa. Essa é uma das características que certamente nós vamos ter lá no Parlamento Estadual. O senhor mesmo falou que provavelmente o trabalho do senhor como vereador o credenciou ao cargo de deputado estadual. O senhor foi um vereador muito ativo, muito participativo, principalmente aí nas questões relacionadas à gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. O senhor se posicionou como oposição e o senhor teve um trabalho muito forte também na questão da fiscalização da área da saúde. Esse trabalho que o senhor fez agora, saindo da Câmara de Vereadores e indo para a Assembleia Legislativa, o senhor acha que esse trabalho no município vai ficar descoberto? Não, de forma alguma. Eu ouvi muito na campanha, agora em 2022, algumas pessoas chegavam para mim e falavam: Diego, eu não vou votar em você para deputado. Eu falava: mas por que não? Você não gosta do nosso trabalho? A pessoa falava: eu gosto, mas eu não quero perder esse vereador aqui em Cuiabá. E eu dizia para as pessoas, falava: não, você não vai perder o vereador, você vai ganhar um deputado que vai também desempenhar o trabalho de fiscalização no município. Diego, mas como se você é um parlamentar estadual? Muito do recurso que alimenta os cofres públicos municipais vem de repasse do IPVA, vem do repasse do ICMS, são recursos públicos estaduais e nós temos sim a competência e o dever de também fiscalizar. Esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Então, Cuiabá, Várzea Grande, municípios do entorno ganharam o Diego não apenas no âmbito municipal e agora fortalecido. Certamente com uma equipe ainda melhor, nós vamos levar a nossa equipe que faz esse trabalho de fiscalização conosco na Câmara, mas fortalecer essa equipe também, trazer pessoas tão e mais qualificadas do que as que nós já temos, para que a gente possa desempenhar esse cuidado com o dinheiro público. Então, Cuiabá não está perdendo um parlamentar fiscalizador, está mantendo e ampliando, inclusive, as condições para que a gente possa trabalhar. Então, com relação a essa fiscalização, e também não só com dinheiro público municipal agora, mas também com o governo do estado também, certamente vai ter um parlamentar, um feroz fiscalizador. Tenha certeza disso. Eu sempre falo que não se compara a probidade de uma gestão com a outra. Eu acho que o Emanuel é o símbolo da corrupção no Brasil, não só no estado de Mato Grosso. A gestão Emanuel Pinheiro fracassou e não fracassou de hoje. Desde o início ela se mostra extremamente temerária quanto ao cuidado e aplicação do dinheiro público. A gestão Mauro Mendes me parece, pelo menos, que é uma gestão que vem dando certo, fazendo equilíbrio fiscal, pagando em dia fornecedores, tentando fazer grandes investimentos como em estradas, hospitais, mas isso tudo carece também de uma fiscalização. Então essa fiscalização vai acontecer, o Diego não vai mudar. Até alguns falam: não, o vice-governador do teu partido, você não vai fiscalizar o governador? Eu falei: vou fiscalizar sim, eu participei da eleição do Emanuel em 2016. Eu estive no palanque do Emanuel, eu votei no Emanuel Pinheiro em 2016 porque acreditava que a gestão dele seria boa.
Aí veio o escândalo do paletó, aí vieram escândalos dos medicamentos, aí vieram escândalos dos semáforos inteligentes, das UTIs fantasma, do Covid, e por aí vem vários escândalos que nós vimos. Eu falei, eu não tenho como ficar protegendo algo que eu entendo que está errado. Então eu falei lá no início da coerência, essa coerência no cuidado do dever, que é do parlamentar, a gente vai manter, independente se estivesse no plano municipal, estadual ou como deputado federal, é dever, nós fomos eleitos para isso, né? E muitos parlamentares esquecem disso, né? Quando ele é eleito, ele esquece de quem votou nele. Parece que o prefeito ou o governador que elegeu ele. Quem elegeu foi a sociedade. Foram os 25.907 mato-grossenses que votaram em mim. Então, a esses eu devo resposta e devo uma satisfação quanto ao meu trabalho. Diante dessa fala do senhor pretende se posicionar como na Assembleia Legislativa? O senhor mesmo citou o vice-governador, é do partido do senhor. O senhor vai se posicionar a favor do governo? O senhor vai ser oposição? O senhor vai ser independente? O que a gente pode esperar? Esse rótulo base e oposição, ele é bem justo, né? Se você olhar minhas votações na Câmara Municipal, você vai falar que eu sou base do Emanuel Pinheiro. Porque os projetos que ele mandar para o Legislativo, eu acredito que 90% eu votei favorável. Eu não votei favorável a alguns projetos que eu falei, não, isso daqui eu não concordo. Mas a maioria dos projetos eu votei favorável. Mas o dever de fiscalização é essa atuação que nós fizemos denunciando atos de improbidade, atos de malversação de dinheiro público, nos levaram ao rótulo de oposição. Da mesma forma com o governo Mauro Mendes, o meu dever é olhar que toda e qualquer lei que eles mandarem, até recentemente comentaram sobre uma lei que está para ir para o Legislativo, via Executivo, né, uma mensagem do Executivo, e aí, você garante, vota com a gente? Eu falei, gente, um setor da sociedade que me pediu, eu falei, eu vou ter que estudar o projeto de lei, para saber se eu posso fazer uma contribuição, saber se ele realmente se adequa àquilo que a gente entende que está certo. Então, eu indo para o Legislativo Estadual, os meus posicionamentos, tanto na votação quanto na fiscalização, vão ser diante daquilo que a gente tem que ser certo. Logicamente, o rótulo vai existir, né? O Diego é base, o Diego é oposição. Eu fico muito tranquilo nisso daí, eu não tenho nenhuma amarra que me prende e fala, não, eu devo meu mandato ao governador, então eu tenho que votar. Não devemos. Respeito muito ele, respeito muito o Pivetta, mas não temos essa relação próxima, política, nem pessoal com ele, que nos obrigue a votar sempre a favor daquilo que ele mandar para o Legislativo. Talvez um pouquinho de coisa que deva aprender a isso também seja, de repente, o partido, né? Os dois são do mesmo partido. Como é que fica essa situação? O partido interfere na legislação ou não? Olha, eu nunca tive. Quando eu tive primeiros mandatos de vereador, a gente teve uma certa dificuldade, porque eu era do Progressista, e o Progressista era a base do Emanuel, com 3 secretarias, e houve muita pressão, mas nunca algo que nos forçasse, né? Não tem como forçar o parlamentar. O parlamentar, o mandato é do partido, com relação e o parlamentar tem que votar com como é que diz, com a orientação partidária naquilo que diz respeito aos conteúdos programáticos do estatuto do partido. Então, se o partido prega a liberdade econômica, eu não posso votar contra a liberdade econômica, eu vou estar desrespeitando e se tiver uma orientação de voto nesse sentido. No mais, não há como, ninguém manda no voto de um parlamentar. É lógico, um pedido, uma cobrança, uma orientação pode existir dentro daquilo que é algo orientativo. Assim como qualquer cidadão que tem meu telefone tem a liberdade para me ligar e falar, Diego, nesse projeto de lei você tem como votar assim? E eu vou falar, vou analisar. Recentemente tivemos mães do município, né, servidores do município, que, se não me engano, foi da Michele, um projeto de lei que tratava sobre o espaço para amamentação em órgãos públicos. Algo nesse sentido. E eu recebi algumas ligações, eu analisei o projeto de lei, elas me ligavam e falavam, não, pode ficar tranquilo, vou votar com vocês, vou votar favorável. E isso pode acontecer vindo de qualquer pessoa, de um líder partidário, de um líder de bairro, de um líder de uma instituição representativa de qualquer setor da sociedade, isso pode acontecer, é normal. Agora, falar que vai mandar no voto, se é obrigado, esse tipo de obrigação, eu não me sinto nem um pouco pressionado. Aprendi a lidar com a política, sem cargo, até sem emenda parlamentar. Hoje nós temos no município, nunca pagaram as emendas parlamentares nossas. Logicamente, nunca abri mão também de fazer as indicações para a saúde, para os setores que eu entendo que são necessários. Da mesma forma, farei no plano estadual. Farei a indicação das emendas sem ter essa margem de que, se você não votar assim, eu não pago sua emenda. Beleza, é uma questão que o governador, cabe a ele decidir se isso é justo. Entendeu? Mas eu penso que o governador Mauro Mendes e também o Otaviano Pivetta, eles têm uma cabeça muito diferente do Emanuel Pinheiro, no sentido de saber receber críticas. Eu nunca fiz qualquer crítica, até mesmo a gestão Emanuel Pinheiro, sem antes buscar uma solução, buscar uma conversa, buscar um entendimento, formular de maneira escrita uma denúncia,
Aí quando você não vê a solução, quando você não vê a mudança de postura, quando você não vê o cancelamento de uma licitação que você entende está errado no método de contratação, aí é a hora que você mete o pé na porta e fala, opa, aí eu venho a público denunciar isso, isso e isso. Na gestão Mauro Mendes, eu tenho certeza que no momento que a gente fizer essas contribuições, eventualmente algum apontamento de algo que a gente entenda que não está errado, eu acho que a receptividade dele vai ser diferente. Ele vai entender que o Diego está sendo um amigo da sociedade, um amigo da gestão dele para que melhore a gestão. E não um inimigo que está apontando um erro simplesmente por apontar. Então, sempre de maneira bem fundamentada, é assim que a gente fez e é assim que a gente vai fazer na Assembleia. O senhor acha possível ter esse acompanhamento do governo e também estar do lado da população? Aí eu vou dar um exemplo. Agora, nos últimos dias, os servidores ficaram um pouco descontentes com a RGA, 5,79%. O deputado Diego Guimarães, como é que se posiciona ou se posicionaria nessa situação? Olha, salvo engano, o valor pretendido seria 7%, 7,15%, algo nesse sentido. O governador justificou que ele não pagou os 7% porque ele pretende, pagando 5%, primeiro, manter o equilíbrio fiscal do município, pagamento do Estado, pagamento em dia. E me parece também que o governador vai mandar uma mensagem para o Legislativo estabelecendo um programa de produtividade, de eficiência do serviço público, do servidor público, para que aquele servidor público que cumpra suas metas de eficiência, ele tenha uma remuneração, ele tenha um prêmio, vou usar esse termo, ele tem um prêmio pela sua produtividade. Então ele justificou que ele não daria o RGA naquilo que era pretendido e, logicamente, chegou próximo disso também, nós temos que avaliar isso, não ficou um RGA de 1%, 2%, na verdade, chegou muito próximo daquilo que era pretendido pelos servidores, mas ainda com a possibilidade desse plus que deve ser enviado à Assembleia nos próximos dias, num projeto de lei que aí eu sou muito favorável, trazer eficiência para dentro do serviço público, com estabelecimento de metas, com pagamento de prêmio para quem alcançar a meta, uma gratificação, isso é muito legal. É algo inovador que a gente quase não vê no serviço público, é muito difícil de se estabelecer isso e também criar critérios para poder medir isso, né? Instrumentos para poder medir a produtividade do serviço público, porque isso já acontece na iniciativa privada com muita frequência e com certa eficácia, né? Muito eficaz essa metodologia de trabalho. Então eu entendo que o governador, por outros meios, ele irá compensar até mais do que aquilo que era pretendido pelos servidores. E eu conversei também com bastante servidor sobre essa questão da RGA. Ontem mesmo eu tive com um servidor que ele é soldado bombeiro, e ele me falava, Diego, não é o que nós queríamos, mas está bom. Garantindo o pagamento em dia, garantindo nossas férias, garantindo o 13º, da forma como vem conduzido. Nós vivemos nos últimos 4 anos ali, no final, que nós tínhamos nosso pagamento 13º parcelado, não recebíamos dentro do mês, era uma situação caótica. Então a gente prefere confiar naquilo que o governador está dizendo e está nos apresentando do que talvez entrar em briga. Tanto é que poucas entidades representativas dos setores dos servidores públicos entraram em atrito com o governador com a aprovação desse RGA. A renovação na Assembleia Legislativa foi bem baixa esse ano. O senhor já esteve na Assembleia Legislativa, eu acredito, já teve contato com alguns deputados, principalmente os veteranos. Como é que está esse corpo a corpo, essa relação ainda? Porque o senhor está vereador, né? Sim, ainda estou, e é interessante porque eu conheço um pouco já o Parlamento Estadual, inclusive já fui servidor da Assembleia, já tive a oportunidade de advogar, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, trabalhei 6 anos no Ministério Público. Quando monto meu escritório de advocacia, o então deputado Pedro Satelli nos convidou, eu era do interior, era de Guarantã do Norte, então nos convidou para advogar para ele. E é gostoso, agora estou voltando à Assembleia e, inclusive, o gabinete que eu iria assumir é o que foi do Pedro Satélite, foi do deputado Faisal, e agora a gente vai assumir o mesmo gabinete que eles, né? Já definiu a sala. É uma sensação muito boa, é gostoso a gente estar lá conversando com os colegas, entendendo um pouco mais a casa. Estou estudando o regimento interno, já peguei para eu ler, já passei pela nossa assessoria também, para aqueles que vão estar nessa parte mais burocrática e da atividade parlamentar, estudarem o regimento interno, para que a gente comece no dia 1º já sabendo o passo a passo, onde caminhar dentro da casa. Tem as comissões que são bem mais fortalecidas do que as comissões que nós temos dentro da Câmara Municipal. Então estamos conhecendo sim, sendo bem recebido. O presidente Botelho nos recebeu muito bem também, os colegas parlamentares que lá estão também nos receberam muito bem. E a expectativa é muito grande para iniciar esse trabalho. Eu estou agoniado, na verdade. Ansioso? São 4 meses aí. Termina a eleição, a gente ficou 4 meses. Sou deputado, não sou deputado, e a população que está do outro lado é até interessante, né? Algumas pautas que foram votadas, algumas coisas que aconteceram, as pessoas vêm cobrar de mim. Diego, vota assim. Eu falei, não, calma, ainda nem tomei posse, ainda não estou lá para votar, né? Então a gente quer muito poder assumir, quero voltar
Já fiz um giro pelo interior depois da eleição, porque mais de 50% da nossa votação foi no interior. Então, tem grandes municípios que nós temos compromisso para poder batalhar por eles. Colégio Eleitoral do senhor, Baixada Cuiabana? Nós tivemos 12 mil votos em Cuiabá, 2.600 em Vargem, mas, por exemplo, eu tive 4.654 em Guarantã do Norte. Foram 32% dos votos da cidade e confiou no Diego Guimarães. Diego é o deputado de Guarantã do Norte. Aí você vai falar, Diego, mas você é vereador aqui em Cuiabá, como que você é deputado em Guarantã? Uma região que nos abraçou muito, tive 600 votos, 696 votos em Colíder, 409 votos em Poconé, tivemos mais de 350 votos em Novo Mundo, mais de 500 votos em Sinop, mais de 300 votos em Sorriso. Então, são municípios que a gente tem um dever de prestar uma atenção também, levar recursos, levar resultados, ouvir a população. Em Guarantã eu vou ter um gabinete. Em Guarantã do Norte eu vou ter um gabinete que a cada 10, 15 dias eu quero estar lá para atender a população. Porque o que acontece muito, os parlamentares, eu acompanho a política desde muito tempo, ele vai para o interior em 2, 3 momentos. Ele vai no aniversário do município, ele vai na festa de exposição e ele vai pedir voto. Entendeu? E a população sente isso. O cara fala, eu quero conversar com o deputado. Então você tem que ir em Cuiabá, marcar na agenda lá, falar com a secretária dele, ver um dia que ele possa te atender. Nós queremos fazer diferente. Eu quero estar lá. Eu quero falar com o deputado. Na quinta-feira ele vai estar aqui. A senhora esteja aqui às 10 horas que ele vai te atender. Às vezes que a pessoa quer trazer uma súplica, trazer uma reclamação, trazer uma ideia, trazer uma sugestão, fazer uma crítica, fazer um elogio, e ela não encontra o parlamentar dela. É interessante que eu falo, né? Todo mundo, praticamente todo mundo, tem acesso ao meu telefone para poder ter esse contato direto. Mas estar lá também eu entendo que é muito importante. Certo. O senhor falou agora há pouco que já teve na Assembleia, já teve contato com alguns colegas, futuros colegas, inclusive com o presidente Botelho. A gente está aí às vésperas de uma definição, que é a presidência da Assembleia Legislativa. O senhor também foi procurado por outros, fora o presidente Botelho. O senhor chegou a conversar sobre isso? Como é que o senhor está vendo essa situação? Desde o início, eu até brinquei em algumas entrevistas, eu falava, eu acho que ninguém quer meu voto, né? Porque eu via comentário de lá, de cá, mas ninguém veio falar, Diego, eu quero ser presidente por causa disso, disso e disso. Agora, recentemente... E a disputa de um cargo, né? Tem que ter... Não, é natural, propostas, qual que é o meu compromisso com a casa? Meu compromisso é esse. Qual que é o meu compromisso com a sociedade? É esse. Assim como nós, quando pedimos voto para a sociedade, a gente vai lá e apresenta nossos compromissos de trabalho, né? Eu tive contato com o Botelho, tive contato com o Max, conversei com o Júlio Campos também, me parece que agora recentemente o Júlio declinou da possibilidade, até brinquei com alguns quando vinham falar, eu acho que eu vou me lançar presidente. Vou também. Ninguém quer meu voto, mas eu sei da dificuldade de formar chapa lá, se não me engano são 7 ou 9 deputados para poder formar uma chapa, né? O que eu espero dessa mesa, e tenho dito, Diego, quem vai ter o teu voto? Primeiro, eu quero saber quem serão os candidatos. Segundo, assim como falei para o Botelho, falei para o Max, falei para o Júlio e falo com outros parlamentares, outro dia tive o Carlos Avalone, com o Wilson Santos, eu falo que todo e qualquer parlamentar que queira o meu voto à mesa, ele tem que assumir alguns compromissos publicamente. Quais compromissos? Primeiro, plena independência do Poder Legislativo. Eu vivi 6 anos aí na Câmara Municipal e eu vi o quanto foi maléfico à Câmara Municipal e à sociedade quando você tem uma mesa diretora que ela é uma extensão do Poder Executivo. Faz tudo que o Poder Executivo quer. Isso enfraquece o Legislativo. Isso enfraquece os parlamentares, enfraquece os mandatos e enfraquece a sociedade. Porque os grandes embates que vão impactar positivo ou negativamente a sociedade passam pelo Legislativo. Então, quando o Legislativo ele é submisso, isso é ruim. Então, o primeiro ponto que eu coloco é esse. Eu quero um Legislativo verdadeiramente independente, que dê condições aos parlamentares, seja base, seja oposição, seja votando sim, seja votando não, seja se abstendo, que cada parlamentar tenha a condição de ter vez, voz e de trabalhar. Porque cada deputado tem o seu porquê de votar sim, não, ou se abster em uma votação. Primeiro ponto é esse. Segundo, eu sempre disse para eles do respeito à coisa pública. Entendeu? Eu não estou dizendo que não tenha. Nós, nos últimos anos, pelo menos no passado recente, não tivemos nenhum escândalo de corrupção dentro da Assembleia Legislativa. Isso é importante. Isso é importante. Assim como na Câmara também, aí eu tenho que fazer essa colocação, por mais que eu não concordasse com a posição política dos presidentes, nós não tivemos escândalos como em um passado um pouco mais distante nós tivemos, tanto na Assembleia quanto na Câmara Municipal, presidente de Assembleia preso, presidente da Câmara Municipal preso, afastado. Isso é muito ruim.
Então, compromisso com a transparência, compromisso do cuidado com a coisa pública, da boa aplicação do orçamento, isso é fundamental também. Então, são esses os critérios que vão sopesar por demais na decisão do voto do Diego Guimarães. A gente conversou com analistas, conversou com outros candidatos e eleitos também, e essa fala do senhor é bastante importante, porque, de repente, a baixa renovação na Assembleia é fruto de um resultado, de um bom resultado que 18 voltaram, né? Exatamente. E 2 não concorreram. Exato. Que eu acredito que tanto o Allan Kardec quanto o Ulisses alcançariam a reeleição, se viessem a deputado estadual. Para o mesmo cargo. Então nós teríamos uma renovação de 4 Exatamente. deputados apenas. E ainda tem a questão do delegado Claudinei e do Juca, que está indefinido, né? Espero muito que se resolva, seja para um, seja para outro, para que ambos tenham aí uma segurança quanto ao seu trabalho para os próximos anos, né? Então foi uma renovação muito baixa, que certamente é fruto do resultado apresentado pela Assembleia Legislativa nos últimos 4 anos, né? Exatamente. No fim do ano, a Assembleia Legislativa aprovou em segunda votação a alteração do regimento interno. O senhor mesmo falou que está pegando, tendo conhecimento, é advogado, já observou alguma coisa ali que mereça destaque? Eu tenho algumas situações aqui, o presidente não poderá mais presidir comissões, a participação... O líder, né? Eu vi que o líder do governador não vai poder. Isso é bom. Isso é extremamente bom. Conversei com o Dilmar outro dia, ainda falei para ele, eu quero presidente da CCJ, tá? Porque ele era presidente da CCJ. E sendo líder do governo, presidindo a principal comissão da casa, isso de certa forma, é ruim. Porque, como líder do governo, ele tem quase que uma obrigação de votar com o governo, de aprovar as matérias do governo, pautar as matérias do governo. Então, se for outro parlamentar que não o líder do governo, isso é muito bom. Eu vi essa alteração, assim, principalmente eu vi pela imprensa. Não cheguei ainda a estudar isso no regimento interno, mas vi pela imprensa que foi aprovada essa alteração. Certo. Uma outra coisa, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso também teve reconhecida a legitimidade na aplicação de critérios federais de imunidade parlamentar aos deputados. Qual que é a opinião do senhor sobre isso, também levando em conta que o senhor é advogado? Eu acompanhei que, na verdade, acho que foi uma decisão do STJ ou do STF que diz que parlamentar não pode ser preso sem antes ter a anuência da casa. Confesso que eu não tenho uma opinião muito formada sobre o assunto. É um termo um tanto quanto complexo. A gente já teve situações aqui em Mato Grosso de parlamentares... Isso não é tão bom assim. Entendeu? Quando você abre a imunidade e o foro por prerrogativa de maneira indiscriminada, você abre brecha também para ter uma proteção que a maior parte da sociedade não tem. Entendo sim, o presidente da República não pode ser julgado por um juiz de direito, por um juiz de primeira instância, que ele merece sim um foro para que ele possa ser julgado, até porque representativamente nós estamos tratando do líder maior da nação. Agora, parlamentares estaduais, parlamentares federais, daqui um dia querem parlamentares municipais, têm esse privilégio que a maior parte da sociedade não tem. Eu acho que é extremamente temerário quando a gente começa a trazer tantas possibilidades de blindagem ao parlamentar. Ele já tem a sua imunidade quanto à sua fala, ele tem a imunidade quanto às suas ações, quanto às suas atividades, que isso é fundamental. Sim, o parlamentar ele precisa ter isso. Agora, quanto a crimes, dizer que um parlamentar que está sendo investigado, foi denunciado, decretado uma prisão, ele só pode ser preso depois da anuência dos seus pares... Coloca ele num lugar muito acima, para mim é talvez, muito. Eu acredito que sociedade do mundo geral. É um exagero, é uma prática que existe no Brasil há algum tempo, a questão de criar esse... o termo que a sociedade fala é foro privilegiado, é ter esse privilégio, né? Mas é o foro por prerrogativa de função. O parlamentar estadual já tem isso, que ele só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, eu acho que já é algo razoável, né? Quanto aos crimes vinculados à atividade parlamentar, os crimes comuns não. Mas eu acho que é muito. Acredito que é um exagero, isso precisa ser repensado. Aí cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o assunto, debruçar sobre essas pautas que também desgastam, por outro lado, o político. Porque muita gente olha para você quando você aceita uma missão de ir concorrer, já fala, o que você quer ganhar com isso? O que esse cara fez de errado que ele está querendo uma proteção? Entendeu? E não é isso. Eu cito o meu exemplo. Eu sou advogado, professor universitário, graças a Deus, e eu acho que a nossa formação familiar, nunca me envolvi em nenhum escândalo, 6 anos na vida pública, não respondo nenhum processo, nunca fui denunciado. Apesar das brigas homéricas que nós tivemos aí com os ranca-rabo até que nós vivemos dentro da Câmara, isso é natural. Acho que um parlamento, quando ele está em paz 100%, tem algo errado. O parlamento é isso, ele precisa ter uma briga. Você pega a Câmara dos Lordes, você pega o parlamento japonês, que aí é uma referência à sociedade japonesa em educação, vira e mexe, tem um ranca-rabo lá, tem uma discussão mais acalorada.
Eu penso de uma forma, você pensa de outra. O importante é que esse debate aconteça no campo das ideias e não da ofensa, da agressão física. No mais, eu acho que é extremamente natural. Em relação ao governo Lula, o que o senhor e o seu grupo político estão achando aí dos primeiros atos, né? Na verdade, o ano já começou bem tumultuado e como é que vocês Primeiro estão? que eu não votei no Lula, nunca apertei um 13 na urna, nunca apertei um 13 na urna. Não espero grande coisa. Acho que o governo Lula é um governo que, vou dizer assim, o Bolsonaro pode não ter sido o ideal, mas dentre o que nós tínhamos para o momento era o melhor. Votei, defendi, abracei, defendo as pautas de direita, defendo as pautas concernentes à liberdade econômica, à diminuição do Estado e a possibilidade de quem empreende, quem produz, quem trabalha, que ele tenha um campo fértil para que ele o faça, porque o ser humano ele é assim, se ele tem a oportunidade e pode abraçá-la, ele vai construir. E nós vimos as declarações dadas pelo Lula de início, já falando que a responsabilidade fiscal não é tão importante, teto de gasto é uma balela. As políticas econômicas elas têm que estar assim, alinhadas com as políticas sociais. Mas se você não abraça as políticas econômicas, abraçando apenas as sociais, você traz um cenário que você vai trazer mais caos social. As medidas tomadas pelo Lula recentemente afugentaram o capital do país. Diego, mas eu não estou nem aí para o mercado. Então você tem que sair do mundo, porque o mundo hoje, a China, que é um país comunista, ela vive do mercado, ela está antenada aos investimentos. O capital sai do país, automaticamente os juros vai subir interno. Subindo os juros, a gente tem menos atividade econômica. Diminuindo a atividade econômica, mais desemprego, mais pobreza. Então, promessas que já não estão sendo cumpridas. Recentemente ele anunciou a nova tabela do imposto de renda, que ele prometia uma isenção até R$5.000 e para mim não me surpreende em nada ele não cumprir o seu compromisso de campanha, que era isentar até R$5.000 o imposto de renda. Ele está taxando a partir de um salário mínimo e meio, já está taxando o imposto de renda. Quem ganha um salário e meio vai pagar R$142 de imposto de renda. Então é um governo que para mim traz aí o que é de pior dentro da política. Repito, outra coisa, nós ampliamos para 37 ministérios, loteamento de ministério para partidos políticos. Se você perguntar que o meu partido aqui no estado, eu sentei com o governador para discutir espaço para o meu partido, não participei disso, não faço, não vou fazer. Se o governador falar, partido, eu preciso, me dá 3 currículos, pessoas capacitadas para ser secretário de turismo, adjunto de turismo no estado, podemos apresentar. Agora, fazer disso um jogo de barganha para garantir a governabilidade, como está acontecendo com o governo Lula, ele está dando cheque em branco. Ele está dando de cabo a rabo, partido tal, partido PSD, toma aqui, Ministério da Agricultura, Carlos Fávaro, vai lá, administra, faz como você achar melhor. E virando as costas. Nós precisamos, na verdade, fortalecer cada vez mais a gestão. E aí eu cito mais uma vez, acho que o governo Mauro Mendes foi muito feliz nisso, ele nunca loteou cargos de maneira indiscriminada dentro do Poder Executivo Estadual, conseguiu enxugar, de certa forma até ensinou a classe política mato-grossense que é melhor ter resultado na ponta do que ter cargo. Às vezes partidos que tinham em outros governos 200, 300 cargos, hoje estão muito contentes em simplesmente fazer uma entrega de uma estrada asfaltada, de um equipamento agrícola para uma comunidade, para uma associação. Por quê? Porque o Estado que entrega é o Estado que dá resultado. O Estado que ele é engessado por meio de cabidões de emprego, que é o que o governo do PT está fazendo em Brasília, é um Estado que não anda. É o Estado que dá margem para a corrupção, que dá margem para criar dificuldade para vender facilidade, que cria entrepostos para que o dinheiro chegue lá na ponta. A gente já sabe quanto é difícil um recurso federal chegar no município. E da forma como vem sendo colocado nesse momento do governo Lula, eu vejo que vai voltar tudo aquilo que nós tínhamos antes. Que é para desliberar dinheiro em Brasília, tinha que pagar propina. Para poder andar um negócio um financiamento na Caixa Econômica, tinha que ser amigo do presidente da Caixa Econômica, que é do partido tal. Para poder andar no BNDES, tem que ser alinhado com o presidente da República, com quem toca o BNDES. Isso é ruim com o Banco do Brasil, instituições fortes desse país que, infelizmente, eu creio que vão enfraquecer muito. O nome do senador Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura não agradou o senhor? Eu confesso que eu não espero muito do Carlos Fávaro. A sua condução no Ministério da Agricultura pode ser boa, sim, para o Mato Grosso, pode ser boa para o setor, até porque nosso estado tem atividade comercial eminentemente agrícola. Mas eu não espero muito por conta do governo do PT.
não há de se esperar muito de um governo que vem na contramão de tudo aquilo que a gente espera. Nós vivemos nos últimos anos um boom do agro no estado de Mato Grosso. Um boom por conta da estabilidade, por conta do financiamento barato, por conta de uma valorização da nossa moeda. Se nós tivermos uma desvalorização da moeda, quem comprou insumos que é dolarizado, hoje nós temos o petróleo dolarizado, nós temos semente dolarizada, a gente pode trazer um cenário caótico que inviabilize a produção do nosso estado. Então, logicamente, eu sei que o Carlos vai usar de todas as ferramentas possíveis políticas para que ele mantenha o agro na sua estabilidade necessária, que não é apenas para o nosso estado, mas é para o país e para o mundo, a produção agrícola do estado de Mato Grosso. Só que confesso que eu não espero muito por conta dele estar num governo de esquerda, do governo do PT. Não há de se esperar muito, porque eu sei que as políticas... Ele pode não estar representando o agro de Mato Grosso, de repente, não, ou o agro... Ele representa na medida em que ele tem a sua natureza, inclusive o seu nascedouro político dentro de instituições vinculadas ao agro. Só que hoje o agro, majoritariamente, não se sente representado por ele. Ele vai ter que construir isso. E isso é extremamente penoso, porque tem muitas feridas a serem curadas pelo Carlos Fávaro nessa condução. Entendeu? Então, para o Mato Grosso é bom, politicamente para ele foi um acerto que ele fez em ter rompido com a direita, ido para a esquerda. Só que é um passo a passo da política que eu não faço, eu não faria. O Fávaro esteve no governo Pedro Táxi, abandonou o Pedro Táxi, ele esteve no governo Mauro Mendes, abandonou o Mauro Mendes, ele esteve eleito com o Bolsonaro, abandonou o Bolsonaro e foi para o palanque do PT. Então, em uma estratégia, certamente, que ele tinha juntamente com seus aliados, com o seu partido, ele acertou nesse momento. Só que no longo prazo eu não sei se ele vai ter esse acerto reconhecido, porque no final das contas ele ajudou a eleger um governo que, na minha visão, vai voltar à corrupção, vai voltar a atos de apadrinhamentos políticos que engessam o poder público. Bom, e é aquilo que a gente não espera, é o que eu falo, a gente vinha num caminho econômico, o Brasil vinha num caminho econômico muito bom, caminhando, de certa forma, para um crescimento, mesmo tendo uma pandemia que sacrificou a maioria dos países do mundo, com uma inflação alta, com o encarecimento diminuição do poder de consumo das pessoas, mas o Brasil se recuperando paulatinamente, né? E agora nós vivemos um outro momento, que é um momento de insegurança e de instabilidade e de desconfiança do mercado com o Brasil. Tudo isso vai ter que ser superado. E isso passa também pela economia do nosso estado quando a gente pensa no agro. Falar que ele não representa o agro, eu estaria mentindo. Ele representa sim, mas representa uma pequena parcela. Majoritariamente o agro não se sente representado por ele. Certo. Deputado, eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre as manifestações ocorridas aí esse ano em Brasília. Como é que o senhor avalia esse movimento? Bom, eu primeiro me manifestei de forma muito rígida, dizendo que sou contra todo e qualquer ato de violência, ataque a instituições, depredação de prédios públicos. Isso é impossível você ficar ao lado disso. As cenas que nós vimos são lamentáveis, elas nos impressionam. O Estado democrático de direito pressupõe o respeito às instituições. Se nós tivermos instituições fortes, nós não temos um Estado, nós vamos partir para uma anarquia, onde um grupo de pessoas reúne e vão invadir o Palácio Paiaguás e tomar o governo do Mauro Mendes. Isso não existe. O resultado a democracia tem que ter o reconhecimento do resultado de todo qualquer pleito eleitoral. Agora, o direito de manifestações tem que ser respeitado. Inclusive, eu encaminhei na semana passada um ofício ao Congresso Nacional, sugerindo a formação de uma comissão de pacificação nacional. Esse grupo de pessoas que estão manifestando desde o fim do segundo turno, eles têm pautas. Só que também percebo que eles não têm liderança, não têm pautas definidas. Ali tem gente que, desde quem defendeu a intervenção militar, que eu sou completamente contra, há pessoas que simplesmente defendem uma transparência maior no processo eleitoral. Há pessoas que defendem a diminuição dos poderes do ministro do Supremo Tribunal Federal, para que ele não seja, ao mesmo tempo que foi quem mandou instaurar um inquérito policial, ele também seja praticamente quem denuncia e quem julga. Ali tem pessoas que trazem pautas como, por exemplo, o enxugamento da máquina pública com a diminuição do número de deputados. Então, essas pautas precisam ser levantadas e levadas ao Congresso Nacional. Então, o que eu acredito é que o momento que nós precisamos para pacificar o país não é falar que existem um grupo que é terrorista e generalizar que todas essas pessoas que estão manifestando nos últimos 90 dias são terroristas, são arruaceiros e vândalos. Não são todos. Uma pequena minoria fez aquela invasão, acho que foram algo em torno de 2, 3 mil pessoas que fizeram aquilo naquele dia.
Mas nós temos pelo Brasil afora milhões de pessoas que estiveram na porta de quartéis, estiveram nas ruas, estiveram nas praças manifestando. Essas pessoas precisam ser ouvidas para que nós pacifiquemos o país. Fazer um processo. Quais são as pautas? Essa e essa. Leva para o Congresso Nacional na forma de projeto de lei e deixa tramitar. Vamos fazer o quê? O voto impresso? É razoável o voto impresso? Logicamente, mantendo o voto secreto, mantendo o voto da forma que existe hoje, mas imprimindo o voto para que tenha uma conferência posterior. É essa a solução? Ótimo. Vamos debater isso no Congresso Nacional novamente. É a diminuição do número de partidos, é a diminuição do número de deputados, é a diminuição dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser discutido, porque há uma parcela considerada da sociedade manifestando e protestando quanto a isso. Então, eu recomendei ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, mandei um ofício para ambos os presidentes, para que se crie essa Comissão de Pacificação Nacional, levantando pautas, pegando parlamentares que são alinhados com mais à direita, que estiveram também muito próximos dos manifestantes, levantando pautas e propondo projetos de leis, para que a gente tenha, no Brasil, um entendimento de que não é nós contra eles, não é eles contra nós, de que não são todos terroristas, porque você é de direita, você é extremista. Pelo contrário, a direita não prega, a direita não prega vandalismo, não prega destruição de órgão público. Pelo contrário, nós queremos um Estado forte, instituições fortes e o respeito, sobretudo, à nossa democracia. Mato Grosso participou dessas manifestações, tanto que aqui mesmo nós tivemos movimentos como bloqueios, as pessoas também se posicionaram em frente aos quartéis. O senhor acredita que aqui no Estado está tudo sob controle? Olha, ainda existe muitas pessoas que ainda têm esse sentimento de injustiça. Logicamente, também, eu percebo assim, eu comento bastante, que desses 100% das pessoas que manifestaram, muitas delas são alimentadas por fake news. Muitas delas alimentadas por fake news. Por informações distorcidas que aí uma minoria, vou dizer aí 2%, 3% difunde fake news para que 97%, 98% acabe sendo alimentado de maneira errônea quanto aos fatos e as percepções que realmente existem da realidade. Um exemplo claro é a questão de que morreram pessoas lá dentro do ginásio onde estavam presos. Gente, aquilo ali foi difundido e nenhuma informação daquela ali era verdadeira. E isso gera uma revolta. A pessoa interior, deputado, corre lá em Brasília que está morrendo gente. Aquilo ali é um campo de concentração. Então, e depois eu apurava, liguei para deputados em Brasília, liguei para pessoas do meu partido. É verdade isso? Não, nós tivemos pessoas nossas lá. A situação já está caótica, né? A situação já está preocupante. E ainda esse tipo de informação não contribui em nada. O fake news não contribui em nada. E aí entra um papel importante de uma imprensa séria, eu falo para as pessoas, se você recebeu uma mensagem no teu WhatsApp e você quer verificar, procure os veículos. Mas eu não confio, eu não confio na Globo, não confio no... Tudo bem, vai em outro. Vai lá no R7, vai procurar o Repórter MT, vai procurar outros sites, vai procurar a imprensa local, ligue pra gente antes de você também compartilhar, porque a partir do momento que você manda num grupo uma mensagem, 256 pessoas viram aquilo ali pode virar 1 milhão em questão de minutos. Sim. Então, o Estado ainda não está pacificado, eu tenho certeza que ainda tem muitas pessoas que estão revoltadas, se sentem injustiçadas, sentem que não foram ouvidas, que suas súplicas e suas pautas não foram atendidas e que precisam dar vazão a isso. Então, repito, essa comissão de pacificação nacional, feita no Congresso Nacional, se for criada, ela pode sim trazer esse cenário, esse clima de estabilidade que nós precisamos para os próximos 4 anos. O respeito à democracia, o resultado das eleições, a alternância de poder é natural. Acredito que a direita do Brasil deve fazer isso. Estabelecer, a direita do Brasil conseguiu nos últimos 4 anos mostrar que existe uma direita no Brasil. Estabelecer pautas, fazer uma oposição coerente ao governo Lula, não pode ser uma oposição por oposição. Aquilo que for bom para o Brasil, os parlamentares têm que votar favorável. Aquilo que a gente entender que não é bom para o Brasil, votar contra. E se pontuando os erros do governo PT, que eu tenho certeza que serão muitos, já estão sendo nesses primeiros momentos, para que daqui a 4 anos a direita volte ao poder. E um grande nome que nós temos é o Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, é do nosso partido, foi um apoiador do Diego Guimarães. Eu tive final de semana passado com ele lá em Santa Catarina, conversei bastante, falei para ele que eu quero levar algumas demandas daqui para o estado de São Paulo e trazer também algumas iniciativas que já existem no estado de São Paulo, trazer para cá, trazer investidores para o estado de Mato Grosso. Conversei bastante com ele sobre isso, agradeci a ele também o apoio que nos deu. É do nosso partido, eu acredito que tem tudo para ser um bom nome da direita,
para a presidência da República daqui a 4 anos. Falando em bom nome da direita, o senhor vê em Mato Grosso algum bom nome da direita? O senhor falou bastante aqui do governador Mauro Mendes. O Mauro Mendes é um nome extremamente preparado para poder, inclusive, fazer uma disputa nacional. O modelo de gestão implementado no estado de Mato Grosso é referência para os outros estados. Nós tínhamos há 4 anos um estado em grande dificuldade para poder tocar políticas públicas e hoje o estado vem fazendo aí uma política de investimento de quase 20% do seu orçamento sendo revertido em investimento para a sociedade. Isso é muito alto. Hoje um problema do estado de Mato Grosso é quem consegue executar as obras que o estado tem para tocar. Isso traz um cenário de pleno emprego. Por exemplo, hoje o estado de Mato Grosso vive o pleno emprego. A menor taxa de desemprego do Brasil está no estado de Mato Grosso. E nós sabemos disso. Eu tenho amigos que têm empresa que tem lá 50 vagas de emprego. Qual é o requisito? Está pronto para trabalhar. Está vivo. Está vivo. Tem formação? Tem. Não tem? Vem para cá que nós vamos capacitar. Isso é muito bom. E isso é um modelo que pode sim ser levado para o país inteiro e o governador Mauro Mendes mostra ter uma habilidade de gestão para que possa conduzir, logicamente, sabendo que nós somos um estado periférico, um estado menor, que não tem um contingente populacional que o habilite, talvez a uma disputa dessa, mas 4 anos tudo isso pode acontecer, né? Vereador Diego Guimarães, já eleito deputado estadual. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. Quero entregar para o senhor um mimo do Conexão Poder, que o senhor colocar lá na estante, no armário novo, na Assembleia Legislativa. Tá lá. E eu coleciono, tá? Então tá aí. Vai aumentar a coleção e quando a gente for lá, a gente quer ver na prateleira. Legal. A gente agradece. Eu deixo esses últimos minutos aí para as considerações finais do senhor, mensagem que queira deixar. Eu agradeço Conexão Poder, agradeço toda a sociedade mato-grossense, em especial a sociedade cuiabana, pela confiança que sempre tiveram no grupo do Diego Guimarães. Até a gente fala lá no gabinete, a gente fala que nós somos o time DG, né? É o time Diego Guimarães, porque literalmente sozinho eu não faria um mandato, sozinho eu não participaria de 3 eleições e sozinho não teria sido eleito por 3 vezes. Dizer a Cuiabá que o nosso compromisso com Cuiabá não diminuiu nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. O nosso compromisso continua firme, continuarei sendo fiscalizador. Me dói no coração ver quantas pessoas hoje suplicam por uma atenção na saúde da nossa cidade e infelizmente não estão encontrando. Temos sim um compromisso quanto grupo político de daqui 2 anos lançar um candidato a prefeito. Quero muito participar dessa eleição, seja nos bastidores, seja colocando nome à disposição para que nós façamos o próximo prefeito de Cuiabá, que isso é fundamental. Uma capital como Cuiabá não pode ficar jogada na mão de um grupo político que mais parece uma quadrilha. Infelizmente o Manuel Pinheiro, ele mostrou que ele tem uma verdadeira organização criminosa. É isso que ele faz. Tivemos escândalo na saúde, tivemos escândalo na educação, tivemos escândalo na mobilidade urbana, tivemos escândalo na Secretaria de Gestão, tivemos 8 secretários afastados. A primeira-dama hoje não pode ir na prefeitura, gente. Ela não pode ir na Secretaria de Saúde. Olha que caos que o Cuiabá está vivendo e ele trata isso com naturalidade. Então, permitir que um grupo como o do Emanuel Pinheiro faça a sucessão, para mim, não é aceitável. O nosso grupo político, que teve o Abílio Velaton como candidatos a prefeito e vice na última eleição, chegamos muito próximo da eleição, por muito pouco Cuiabá não teria outra gestão hoje, um outro caminho, uma outra história poderia estar sendo escrita para a nossa cidade. E esse grupo certamente vai ter um candidato a prefeito daqui 2 anos. E quero muito participar dessa eleição junto com todo esse grupo, lançando o candidato. O Republicano está habilitado para poder ocupar todo e qualquer posto numa disputa eleitoral daqui 2 anos. Temos 4 vereadores na capital, teremos uma chapa de vereador muito forte. Se você que está aí do outro lado tem vontade de vir para a política, nos procure, venha para o Republicanos, porque talvez ficar só no grupo de WhatsApp, ficar só no Instagram, ficar só no Facebook, não é a solução para a política. Se você quer renovação dentro do parlamento, se você quer renovação na política, talvez é a falta de você vir para a política que trará essa renovação que você tanto espera. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixo um abraço carinhoso da minha família, da Gesiane, minha esposa, Maria Luísa, minha filha, Vicente, meu filho, que eu sou muito grato a tudo aquilo que Cuiabá já me deu. Cheguei em Cuiabá 18 anos atrás, como um jovem vindo do interior que queria estudar. 18 anos depois, hoje tenho minha profissão como advogado, professor universitário, uma família linda e me proporcionou essa linda oportunidade de poder estar vereador de 2 mandatos na capital e agora poder representar o estado de Mato Grosso na Assembleia Legislativa. Mais uma vez, obrigado, Conexão, e que Deus abençoe vocês nesse ano. Muito obrigada. Este foi Conexão Poder e até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E